Eu queria muito ter ouvido esses 7 conselhos que eu vou te dar agora, quando eu comecei a trabalhar com a arte. Oiê, aqui é a Gilberte, artista de lettering e muralista, e durante esses 3 anos trabalhando com a arte, eu venho aprendendo algumas lições que talvez sejam válidas pra você. Então eu vou te contar essas 7 lições em formas de conselho, que se você já ficar sabendo delas agora, você vai evitar muita fadiga. É que quero evitar a fadiga. Antes de mais nada, esses conselhos não são regras absolutas, tá? São coisas que eu vivi, que eu tive essa experiência e que se eu soubesse naquela época como lidar com essas coisas, eu tinha evitado muita dor de cabeça. Então, como eu disse, tudo que eu vou falar agora é baseado no que eu passei, que eu tô trazendo aqui pra te ajudar, como tudo que eu faço aqui no canal. E o primeiro conselho é: valorize você e ao seu trabalho desde o dia 0. Não importa o nível que a sua arte tá, ou se você tá começando hoje. O que a gente precisa ter em mente quando eu tô falando sobre valorização é que a gente acabou de criar algo do zero, a partir de uma folha em branco e um lápis, que a gente conseguiu transferir um monte de ideia solta que tava na nossa cabeça para uma superfície, para poder dar vida e ordem a todo o caos que tava na nossa cabeça. E isso é absolutamente fantástico. Então para de achar que o que você fez não é legal ou melhor do que o coleguinha, porque o coleguinha já trabalha não sei quantos anos a mais do que você. A gente tem que parar de se comparar e pensar na nossa trajetória. No momento que você tá agora, você conseguiu desenvolver aquilo ali, com a quantidade de experiência, de estudo, ou com a qualidade dos materiais e equipamentos que você tem. Isso é muito incrível. Se a gente pensar mais nisso, focar mais nessas coisas do que comparar o nosso trabalho de hoje com o do outro artista que já trabalha há muitos anos, vai ser muito mais saudável e trazer muito mais motivação pra gente continuar. Focar nos defeitos que a gente vê na nossa arte ali no início, na nossa arte amadora, é praticamente um tiro no pé. A gente precisa ir enxergando os nossos avanços. Todo dia, aquele 1%zinho que a gente vê de evolução já é motivo pra gente comemorar. E isso eu fui fazendo com o tempo, tá? Eu fui aprendendo com o tempo e começando a desapegar e a enxergar o copo meio cheio ao invés do copo meio vazio. E aí eu te pergunto, se no momento que eu fiz essa arte de galáxia aqui, se eu tivesse focado em todos os defeitos, em tudo que tava ruim nela ou errado, será que eu teria conseguido fazer essa galáxia que eu fiz na parede recentemente? Então procure se tratar com mais carinho, com mais paciência e entender que a arte é um processo. Consequentemente, a sua evolução nessa trajetória também é. E que a gente nunca vai estar pronto, a gente nunca vai saber de tudo. E não é porque a gente está começando a fazer arte ou a trabalhar, a vender a nossa arte agora, que a gente vai tratar ela como um nada, como se ela valesse menos do que ela realmente vale. Já que para cada arte que nasce, foi investido muito tempo, muita imaginação, muito apaga e faz de novo, muitos papéis amassados, rascunhos jogados fora para chegar naquela arte final. Então, dito tudo isto, a sua arte tem valor sim. O segundo conselho também tem a ver com a valorização, que é não deixar as pessoas colocarem preço no seu trabalho. Deixar com que elas digam quanto o seu trabalho vale. Ai, como eu já fiz isso. Eu passava um orçamento para o cliente e ele dizia: ai, Ju, tá muito caro, é só uma arte pequena, rápida. Dá uma olhadinha melhor aí nesse preço, melhora ele pra mim. E eu ia lá e melhorava pra ele, mas piorava pra mim. Ia tentando enxugar o orçamento mais do que eu já tinha enxugado para que o cliente pudesse fechar e eu conseguisse fazer aquele trabalho, para ter mais uma experiência, para ter mais um trabalho real no portfólio e para o dinheiro entrar, né, no caixa da empresa, obviamente. E aí, depois que eu tinha executado aquele trabalho e que eu ia avaliar o quanto de tempo que eu gastei no processo de criação da arte, na execução, eu via que ele valia muito mais e que eu tinha que ter batido o pé e mantido o preço original. Eu sei que isso acontece demais com artistas iniciantes e que a vontade de dar o máximo de desconto possível, até o impossível, só para o cliente poder fechar aquela arte, aquele trabalho, é grande. Afinal de contas, a gente precisa aumentar a quantidade de trabalhos que a gente faz para aumentar o nosso portfólio e para aumentar e circular ali o caixa da empresa, para a gente poder ter mais visibilidade. Mas até que ponto isso é válido? Até que ponto vale a pena a gente baixar
tanto o nosso preço e deixar o cliente até colocar valor no nosso trabalho. Ele dizer o quanto que ele acha que o trabalho que você está desempenhando vale e ficar ali negociando com você. Até que ponto vale ser visto como esse tipo de artista? Eu não tô dizendo que a gente tem que ser inflexível e ficar batendo o pé e dizer que aquele primeiro preço que você passou é o final, pronto, acabou, não tem conversa. Não. Tudo tem uma conversa. A gente pode chegar num meio termo que fique justo para os dois lados, que fique bom para o cliente e que fique bom pra gente também, sem que ninguém saia no prejuízo. Às vezes pode mudar um pouquinho a forma de pagamento, ou então ele pagando tudo à vista de uma vez só te facilite e você consiga até dar um pouquinho de desconto, ou o cliente vai encomendar até uma quantidade maior de artes, ou vai aumentar o projeto, dependendo do desconto que você der. O que eu quero dizer com toda essa conversa dentro deste único conselho é que a gente não pode se sentir prejudicado no trabalho que a gente está fazendo, sentir que foi lesado nesse processo. Senão, realmente, não tem motivação nenhuma de você trabalhar com o que você escolheu. Então, é sempre bom conversar com o cliente, colocar tudo na balança e ver a forma que vai ficar mais justa, equilibrada para os dois lados. Pro conselho número 3, eu vou até sair desse ambiente aqui que a gente está acostumado para a gente tocar num outro assunto um pouco mais íntimo. Vem cá que eu vou levar vocês. Deixa eu arrumar vocês aqui, pronto. Quem lembra desse cenário aqui foi onde tudo começou aqui no YouTube. E eu trouxe vocês pra cá pra gente falar dessa terceira lição, que é sobre cometer erros, que eles vão acontecer. E a gente precisa saber lidar com eles de uma forma um pouquinho mais saudável. Às vezes você vai escrever uma palavra errada, você vai fazer uma ilustração e a estrutura tá errada, ou você vai achar que talvez dê conta de fazer um determinado trabalho e não vai dar conta. E a primeira coisa que acontece quando a gente percebe o erro é aquele pânico, aquela vontade de sumir e procurar um buraco no chão, enfiar a cabeça e ficar invisível. Ainda mais se é um projeto que não é fictício, né? Que você não fez para você mesmo ou para divulgar nas redes sociais, um projeto real com clientes reais que envolvem outras pessoas e que pode afetar a vida, a dinâmica daquelas pessoas. Vão rolar muitos pensamentos sabotadores e a vontade de você desistir e largar tudo vai ser enorme. E quando esse momento chegar, porque ele vai chegar, você vai cometer erros, talvez sejam erros pequenos, mas podem ser erros maiores. Ao invés de você ficar se culpando e ficar batendo na tecla ali daquele pensamentozinho de desistir, procura lembrar dos trabalhos incríveis que você já fez, de quantas pessoas você já tocou com o seu trabalho, de quantas vidas você já melhorou e mudou e deixou mais alegre com a sua arte. Não é um trabalho que talvez tenha sido mal desenvolvido, mal executado, mal planejado, ou que teve algum erro ali, não é ele que vai fazer com que você desista do seu trabalho com a arte, do seu sonho, muitas vezes. A gente não pode resumir toda a nossa trajetória num único erro, porque esse erro não te resume como profissional, como artista. Então, nesse turbilhão de emoções, tenta parar um pouquinho, tenta abafar um pouquinho essas vozes ruins que estão na sua cabeça, para você poder refletir em cima desse erro e usar esse erro como uma experiência para que você não repita isso mais lá na frente, para que da próxima vez você fique mais atento na hora de executar o trabalho, para que esses tipos de erros não aconteçam mais. Lê e relê a frase para ver se não tá escrita errada, se a tradução não tá errada, pede outra pessoa para dar uma olhada. Se é um trabalho grande, talvez, que você nunca fez, tenta fazer ele antes como um teste para ver se você vai dar conta de fazer. Tenta analisar para ver o que exatamente você fez de errado e o que você pode melhorar para o próximo trabalho. Porque ficar se martirizando e se punindo por esse erro não vai resolver nada. Dependendo da magnitude e intensidade desse erro, vai doer. Talvez seja um erro que você não consiga consertar. Se você conseguir consertar, ótimo. Vai lá, corre atrás e faz o possível para resolver isso. Mas caso não, deixa com que o tempo
acalme seu coração, porque vai acalmar. Às vezes parece que a angústia e o pânico que você tá sentindo não vai ter fim, mas vai ter fim. A vibe ficou meio pesada aqui, gente. Então, pra gente mudar essa vibe, chegou o momento em que eu te lembro de se inscrever aqui no canal, de marcar a sua presença aqui nesse vídeo dando um like, porque assim o YouTube entende que você tá gostando, vai te recomendar cada vez mais vídeos aqui do canal e dessa forma você tá me ajudando com o crescimento da nossa comunidade. Então vai lá, me dá essa ajuda aí, não esquece. E pra ajudar a mudar a vibe e deixá-la um pouquinho melhor, vamos voltar lá pro nosso cenário original? É só uma questão de ângulo aqui rapidamente. Pronto, voltamos. Para o conselho número 4. Pense a longo prazo. Por mais que no início a gente fique muito animado com as nossas artes, que cada projeto a gente ache que é o mais maravilhoso e que aquele sim vai fazer a gente deslanchar e viralizar, ficar muito mais conhecido. E aí a gente vai fazendo um monte de planos e, consequentemente, vai aumentando a carga de trabalho. A gente passa muito mais horas trabalhando na nossa arte, na nossa empresa artística, não quer dizer que o nosso trabalho vai decolar num estalar de dedos. Muito pelo contrário. Todo trabalho no início é um trabalho de formiguinha. A gente tem que ir divulgando ali, fazendo os trabalhos aqui, tentar vender em várias plataformas, para que com o tempo o nosso trabalho vá atingindo mais pessoas, seja de forma orgânica ou fazendo propaganda paga nas redes sociais. Patrocinar, talvez, algum post, alguma mídia, que não tem absolutamente nada de errado com isso. Não tem uma forma certa ou errada, são formas diferentes e estratégias diferentes que a gente pode usar para trazer mais visibilidade para nossa arte e para qualquer outro trabalho. Então, continua firme nos dias mais difíceis, porque você pode estar a uma semana de fechar o trabalho que você sempre sonhou. Quinto conselho: aprenda a lidar com as críticas, porque nem todo mundo vai gostar do seu trabalho, mas isso não significa que ele não é bom. E o que mais tem na internet é gente querendo opinar. São pessoas expertas, cheias das verdades, das razões e que sentem uma vontade incontrolável de manifestar a sua opinião, mesmo quando ela não é pedida. Essas pessoas normalmente não te conhecem, têm muito tempo livre, coitadas. E aí elas usam esse tempo livre para falar um monte de besteira com um total de zero embasamento. Eu, inclusive, já recebi alguns hates aqui no canal. Foram poucos, mas recebi. O primeiro foi um completo baque. Abalou completamente um dia inteirinho, influenciou um dia inteirinho de trabalho meu. Foi um ódio gratuito num shorts daqui do canal, de menos de 1 minuto, que provavelmente estragou o dia dessa pessoa, coitada. E aquilo ali me pegou fundo, sabe? Foi a primeira crítica realmente ao meu trabalho de criação de conteúdo. Não foi nem de arte, foi criando conteúdo. E foi difícil pra eu digerir aquele primeiro. O segundo já foi mais tranquilo, eu até consegui achar uma graça, mas o que é bom a gente procurar lembrar é que eles não fazem ideia o quanto você se dedica, estuda e investe seu tempo pra criar a sua arte, pra desenvolver o seu trabalho, pra que esse trabalho, que às vezes é o sonho de muitas pessoas, mude a sua vida, enquanto eles estão perdendo preciosos momentos e minutos da vida deles, tentando descontar todas as suas frustrações em pessoas que têm a coragem que eles não têm de correr atrás dos seus sonhos, do que querem, de botar a cara e falar: eu quero ser artista, eu quero trabalhar com a minha arte, é isso que eu quero fazer da minha vida. Next, conselho número 6. Escolha bem os trabalhos que você vai aceitar, porque nem todos eles valem a sua energia. Esse aqui tá até um pouco conectado com o número 2, porque às vezes é tanto estresse, o cliente é tão cri-cri, ou, sei lá, tão indeciso, ou põe defeito em tudo e nunca tá satisfeito, que às vezes a gente investe um tempo danado num trabalho que vai pagar super pouco. Então, antes de fechar o trabalho, por mais que você queira muito fechar um trabalho, conversa bem com o cliente, entende realmente o que ele quer, o que ele tá esperando, analisa aí o quanto você tá cobrando por esse trabalho e coloca na balança para ver se realmente vai valer a pena.
todo o desgaste e investimento da sua energia criativa. Último conselho / lição que eu aprendi na marra e que eu gostaria de saber disso desde o início é não esperar que as pessoas entendam automaticamente o que você faz, qual é o seu trabalho, baseado em uma mídia que você posta, em um vídeo que você faz. Explique de forma clara, porque a informação precisa ser mastigada para algumas pessoas. E às vezes, até repetidas vezes, para que entre na cabecinha delas. No momento que a gente vive hoje no mundo, com o consumo de conteúdo tão acelerado, onde o nosso nível de foco é equivalente ao nível de foco de uma mosca, a gente precisa mostrar de forma mais clara, rápida e interessante possível o que a gente quer mostrar para as pessoas. Ai, Ju, mas eu sempre deixo tudo muito explicadinho na legenda, nos textos que eu faço nos stories, nas mensagens que eu mando no WhatsApp, nos grupos dos meus amigos e da minha família. Meu anjo, raríssimas pessoas leem legendas hoje em dia. Por mais que elas sejam muito importantes e ainda tenham um papel muito fundamental na criação de conteúdo, ainda assim elas são as últimas coisas que as pessoas veem. Porque para pensar no seguinte, não é 100% das pessoas que te seguem nas redes sociais, por exemplo, que vão receber o seu conteúdo. Já para por aí. Das pessoas que recebem, nem todas vão parar para ler a legenda. Então, essas pessoas vão diminuindo a quantidade delas até chegar na legenda. Então, o primeiro ponto de contato que a gente tem com essas pessoas é nas mídias, seja em fotos, seja em vídeos. É a forma mais rápida de alcançar essas pessoas. Se elas se interessarem e conseguirem ser fisgadas ali naquela primeira mídia, normalmente elas vão para a legenda. Mas a ordem normalmente é essa. Então, por isso que essas mídias precisam ser o mais autoexplicativas possíveis. Além de ser muito importante, a gente está sempre repetindo essa informação, essa mensagem que a gente quer passar. Porque não são sempre as mesmas pessoas que consomem o nosso conteúdo sempre. Às vezes passa despercebido por uma, às vezes uma pessoa recebe um conteúdo, a outra pessoa recebe o outro, e ninguém consegue acompanhar 100% do que a gente compartilha. Então não tenha medo de ser repetitivo e vá exercitando a sua paciência para explicar quantas vezes for preciso o que você faz, com o que você trabalha. Agora você já pode respirar aliviado, porque você não vai ser mais surpreendido quando essas coisas acontecerem. E quando uma delas começar a se manifestar, você já vai saber o que fazer. Te poupei ou não te poupei muito estresse? Se a resposta for sim, você já precisa estar inscrito nesse canal e fazer um Bertflix nesses outros vídeos aqui para te poupar mais tempo nessa jornada trabalhando com a sua arte. Se você quiser acompanhar mais dos bastidores da vida dessa artista e criadora de conteúdo, eu tô nessas redes sociais aqui. Te vejo no próximo vídeo. Tchau!